Por que você faltou? Ah, entendi. Oi, Thaís. Ah, até que enfim, né? Se perder a primeira aula, ou eu saio em casa, ou Tá sim. Ê, povo, povo. Ô, Pedro, você não usava óculos? É. Você colocou o quê? Então você vai lá, lava ele. Tem sabãozinho de mão para vocês lavarem a mão lá fora? Ó, lava, pega papel toalha. Se não tiver ali, pede para a Rita que ela pega para você, enxuga seus óculos. Você... Só um minutinho, pessoal. Só um minuto, peraí, gente. Pessoal de casa, bom dia. Ó, agora se apelou, hein? Que porcança. Que porquice. Credo, credo. Intervenções artísticas, nós já terminamos, correto? Nós estamos falando de produção de texto argumentativo. Isso. Não, não é call parade, não. Nós vamos agora para a página 247. Isso é muito importante. Espera aí. O que? Intervenções artísticas? Aqui, ó, tá na lousa. A sombrinha. Lixeira parade. Pessoal de casa, vocês estão visualizando direitinho a tela? Está tudo ok? Como estamos? Oi, Thaís. Eu não entendi, bem. Eu não gosto de compartilhar, Thaís. Por quê? Caramba. Gente, espera aí que tá difícil.
Melhorou para vocês visualizarem aí? Quem está dizendo não? Então, se você usar óculos, você tem que vir com os óculos. Ué, então aí eu não tenho culpa, né? Ei, Thaís, a Thaís já começou já. Thaís, pede para, vai no oftalmo, pede que isso aí, ó, isso aí prejudica bastante a aprendizagem. Óculos, ficar sem ele é complicado. Agora, agora até que não. Só um minutinho. Então, vamos lá. Pessoal, eu estou precisando de um pincel preto, é esse aqui. O meu preto virou azul, ó. Pessoal, eu coloquei tinta errada, né? Esperto aqui. Não precisa agora, meu bem. Chega uma hora que o pincel você tem que aposentar e ele que não está resolvendo. Não, meu amor, eu tenho outros aqui. Obrigada. Não pode pegar, aluno não pode ir lá buscar essas coisas. Tem que ser o professor. Página... Qual página que eu falei? Nossa! Parece um tiro. Bum! Rapidão. Olha, eu gosto disso. Pessoal, vamos lá então. Ó, nós estamos trabalhando sobre tipos de argumentos. Isso é muito, mas muito importante. Nós vamos prestar muita atenção. Nossa, mas os argumentos, eles são essenciais em tudo. Ah, mas se é o momento exato que eu tenho que usar. Não, você já usa. Você usa argumentos desde quando você nasceu. Quando você esguelava, quando você era bebê, esguelava, porque ou você estava com a fraldinha suja, precisava ser limpado, ou porque você estava com fome. E aí você chorava. Você ia crescendo, quando você queria alguma coisa, quais argumentos você usava? O choro, né? Você apelava pelo lado ali da irritação, mas você conseguia. Acontece que os argumentos são usados por nós desde quando nascemos. Lógico que é uma brincadeira, porque chorar essas coisas não é argumento, mas é uma forma de se comunicar que vocês utilizavam e convenciam as pessoas. Hoje, vocês usam muito os argumentos. Vocês talvez não saibam fazer de forma exata, né? Mas vocês, se souberem utilizar os argumentos, você consegue muita coisa aí na sua vida, tá? Ontem, por exemplo, tinha um aluno numa escola pública, eu estava dando aula à tarde, e ele é muito difícil de lidar, porque se você chamar a atenção dele, ele estressa, né? Ele não é aquele aluno de ouvir, ele tem que retrucar. Só que aí tem que usar argumentos. Por exemplo, eu uso argumentos com ele não discute comigo. Mas, se chegar e só chamar a atenção dele, ele discute. E aí, usa argumentos para explicar o porquê que ele está daquele jeito, o porquê que ele fez tal coisa. Ele retruca só. Quer dizer, e aí ele piora a situação dele quando ele não usa argumentos para explicar. Não explica e não usa argumentos, né, para convencer a pessoa por que ele fez aquilo, ou por que chegou naquela situação. Então, ele acaba se prejudicando quando ele não faz isso, né? Ontem aconteceu uma situação dessa, e eu conversei com ele lá, eu acho que ele entendeu um pouco, né? Então, nós temos argumentos. Os argumentos são essenciais na nossa vida, tá? Se você quer um celular novo, né? Você tem que usar argumentos, tem que convencer os seus pais, ou a madrinha, o padrinho, a comprar esse celular para você, né? Não é só chegar e pedir, você tem que argumentar. Você quer um notebook, você precisa argumentar, né? Quais os argumentos que você vai construir? Existem vários tipos de argumentos. O que são os argumentos, gente? Os argumentos, eles são recursos que usamos para convencer outra pessoa daquilo que a gente está falando. Então, dentro dos argumentos, tem que ter persuasão, convencer. Fazer um apelo emocional é uma forma de convencimento? É argumento? É um argumento, só que ele não é tão plausível
como fatos, por exemplo, entendeu? O argumento que vai para o apelo emocional, ele não deixa de ser um argumento, mas ele não é tão convincente quanto você trabalhar sobre fatos, tá? Em cima de fatos, trabalhar com fatos. Isso, você trabalhar com fatos, são argumentos muito mais válidos, né? Muito mais persuasivos. Então, nós temos aí... Bom, nós já sabemos que para desenvolver bem o texto é preciso compreender e escolher estratégias argumentativas. Quando você vai escrever um texto e que você precisa usar argumentos, você tem que usar ali 2 ou mais argumentos. Um só é pouco para convencer outra pessoa, entendeu? Então, você... Ó, um argumento é pouco, então tente usar 2 ou mais. Tente usar os melhores. Se usar só 2 argumentos, tente usar os 2 melhores que você tem, tá bom? Mas existem várias formas de fazer isso, não dá só 3 hoje, mas existem muitas formas. Afinal, elas influenciam a capacidade de convencimento do leitor, diz que suas ideias são válidas. Isso é argumentar, convencer. Argumentar é você tentar convencer o outro daquilo que você está falando, tá? Se eu disser que nós precisamos mudar a forma de viver para continuarmos vivendo nesse planeta, para não causarmos a nossa própria extinção, eu tenho que usar argumentos para comprovar isso, convencer vocês de que nós precisamos mudar nosso estilo de vida, para que outras gerações possam ter a chance de viver, certo? E manter o planeta vivo. Então, eu tenho que usar argumentos plausíveis para convencer as pessoas que elas precisam mudar o estilo de vida delas. Bom, o tipo de argumento se trata de uma forma como você irá apresentar os pontos de defesa da sua tese. Eu acho, a minha tese é que precisamos mudar a forma do nosso estilo de vida, certo? Para mudar a situação em que se encontra o nosso planeta. Porque se continuarmos vivendo desta forma e isso se agravar, a gente emitir esses gases poluentes na atmosfera, a quantidade de lixo que a gente produz, nós iremos causar a nossa própria extinção, né? Vieram os meteoros e destruíram o planeta, não foi? Tudo que havia nele. Agora nós mesmos vamos causar a nossa própria extinção. É triste, né? O ser humano, que é o racional, vai causar a sua própria extinção. Então, quer dizer, eu não vejo racionalidade nisso, mas tudo bem. Vamos para os tipos de argumentos. Para você defender um ponto de vista, existem vários tipos de argumentos. Eu só preciso acompanhar aqui na apostila quais estão aqui. Vamos começar pelo argumento por exemplificação, tá? Eu coloquei exemplos aqui. Tá? Por isso que eu peguei isso aqui. O que é exemplificação? Vem da palavra exemplo. Tá? Eu posso citar um exemplo. Observe aqui. Ó. Na estratégia de exemplificação, você irá inserir e desenvolver um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Então, você usa um exemplo. Vocês já perceberam, nada a ver com argumento, mas só para mostrar uma coisa. Vocês já perceberam que, às vezes, quando eu vou explicar uma matéria, eu começo colocando exemplo? Ontem, por exemplo, numa aula de eletiva, eu queria explicar para eles que nós vamos trabalhar como se fosse uma empresa. Então, cada um trabalha no setor da empresa, não é? Certo? E aí eu usei um exemplo que fui dividindo as partes, né? Para depois eles escolherem as partes dentro da empresa que eles queriam trabalhar, os setores. Então, eu comecei usando um exemplo. No argumento, você pode usar exemplos também para tentar convencer a outra pessoa, tá? Por exemplo, olha eu usando exemplo aqui. Nós estamos falando sobre mudar o nosso estilo de vida de modo que isso cause um impacto positivo no nosso planeta, certo?
quais ações que nós obtivemos e que podemos usar a favor disso. Quer ver um exemplo? Os carros elétricos. Os carros elétricos, eles não poluem tanto que nem os nossos carros. Cada um de nós que saímos de casa, ou vocês para ver a escola e eu para trabalhar, eu não poluo o planeta, eu poluo porque eu uso carro. Né? Eu estou poluindo o planeta. Eu poluo muito o meu planeta todos os dias, que eu saio de Tapratiba, venho para São José, de São José eu vou para Tapratiba, de Tapratiba eu vou para Igaraí, de Igaraí eu volto para Tapratiba, isso todos os dias. Olha a quantidade que eu poluo o meu planeta. Né? Fora o lixo que tem dentro da minha casa. Mas joga lixo no chão? Não. Mas mesmo eu colocando dentro da lixeira, descartando no lugar certo, lá para lá é aterro. O nosso lixo aqui é aterro. Eu estou tirando ele da natureza? Não, estou só jogando terra em cima dele. Né? Quer dizer, está danificando o planeta do mesmo jeito, só que a gente só não está vendo. Então, quer dizer, nós poluímos o nosso planeta, nós vamos mudar nosso estilo de vida. Então, pegar alguns exemplos do que atitudes que já foram tomadas e que deu certo, né, na redução dessa poluição, a gente pode usar dentro do nosso argumento. Usar exemplos, entendeu? Por exemplo, os carros, quando vier para a escola, se naquele bairro tem 4, 3 pessoas, que seja 2, e vocês se revezarem, por exemplo, eu levo 2 dias essa semana, você leva 3, ou eu levo uma semana, você leva outra, já é um carro a menos circulando na cidade, é um carro a menos poluindo, e se isso faz no mundo inteiro, melhor ainda. Né? Então, eu posso usar exemplos de atitudes que tomaram em outros países, em cidades, em alguns lugares, e que deu certo, né, na redução aí da poluição no nosso planeta. Então, eu posso usar um exemplo e colocar esse exemplo, eu uso como uma forma de argumento para convencer as pessoas que elas devem mudar o estilo de vida delas, né, para poder melhorar aí o nosso planeta, certo? Então, ó, tendo o propósito de justificar a sua ideia, esse exemplo deve ser preferencialmente de conhecimento geral, tá? Não pode ser um conhecimento que ninguém sabe. Tem que ser um exemplo que se espalhou, algo que aconteceu e que a população tomou esse conhecimento. Alguns operadores argumentativos para esse tipo de argumentação são para contextualizar, por exemplo, a exemplo de, a título de exemplificação, como acontece no caso. O que é isso, professor? Isso aqui é para você inserir o seu exemplo. Vocês não têm conjunções? Hã? Então, isso aqui é para você inserir o seu exemplo. Você usa essas expressões antes de começar a citar o fato em si, tá? Isso aqui são algumas expressões que ajudam você a inserir antes do exemplo, você usa isso para você citá-los, tá bom? E aqui a gente tem ó, veja um exemplo. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo. O que ele está fazendo aqui? Ele já começou citando um exemplo. Ó. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, aqui o termo para inserir o exemplo, ó. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerado o símbolo da liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica do respectivo país. Assim, é evidente. Entendi. Vamos lá. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes.
Então, ele está citando um exemplo. Ele falou assim, ó, em 2013, milhares de manifestantes saíram às ruas para manifestar o preço do transporte. Hoje, aumentou, acho que quantas vezes? Umas 3 vezes, 5 vezes, sei lá quantas vezes aumentou de 2013 para cá e não teve manifestação nenhuma mais, né? Lógico que a situação aí que a gente viveu da pandemia ajudou a não ocorrer esses manifestos, né? E ele vem citando um exemplo, né, de que os fatores socioeconômicos são responsáveis pelos casos de manifestação. Quer ver um exemplo do que está falando aqui? A alta do combustível. Eu lembro quando o combustível estava 2,40, estava aumentando, teve uma paralisação, né, que todo mundo ficou com medo, ficou assim, comida, isso, aquilo, aí que o povo comprava e os preços aumentavam, uma loucura. E aí, agora, quanto que está o preço? R$6,20. Tem lugar que está 7, tem lugar que está mais de 7. Quer dizer, é uma situação econômica, né, que pode gerar manifestações. A gente só não fez essas manifestações porque a gente está em época de pandemia ainda, né, mas agora já está liberando muita coisa. Pode ser que essas manifestações ocorram. Então, esses fatores socioeconômicos que estão acontecendo no nosso país, eles são responsáveis por manifestos, por protestos e devem fazer mesmo. Ele vem citando um exemplo aqui de como esses fatores socioeconômicos são responsáveis por essas manifestações aí. Ó, a Revolução Francesa, por exemplo, vai citar um exemplo, é considerado o símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Aí ele está falando que essa camada, o pessoal que estava sofrendo muito com aqueles abusos e aumento de preço, fizeram um manifesto para mudar tudo, e mudou. Então, mostra que as manifestações, os protestos vêm de fatores socioeconômicos. Ele usa exemplo para isso. Então, você pode dar um exemplo nos seus argumentos. Pode falar. Quem falou? Nunca foi baixo, na verdade. A gente só não esperava que ia ter esse aumento, mas não é. São vários fatores que fazem o dólar para nós aumentar. Por exemplo, o dólar não tem o mesmo valor no Japão que tem para nós. Entendeu? Então, são vários fatores que ocorrem dentro de um país que faz o dólar, essa moeda, se elevar. Como o Brasil, ele é um grande exportador, ele tem quase tudo que ele precisa aqui dentro. Só que ele tira tudo daqui e leva para fora. E aí, mas ele importa muitas coisas também, certo? E quando ele exporta muito e falta aqui, e os pequenos têm que abastecer, o preço se eleva também, certo? A alta de impostos também ajuda bastante, né? Você comprar um produto e saber ali que 30%, 20%, 40%, 50%, 60% é de imposto, vamos falar a verdade? É desanimador, não é? Certo? Nós trabalhamos aí, bom, nós trabalhávamos, a média era de que 3 meses de trabalho de cada pessoa que trabalha, né? 3 meses, é como se eu trabalhasse, viesse 3 meses aqui para o COC, todo o meu dinheiro deixasse na mão do governo. Hoje eu acho que já virou 4 meses. Né, com tanto aumento, tantos impostos, talvez estejamos trabalhando aí durante 4 meses, no janeiro, fevereiro, março e abril. Esses 4 meses de trabalho é como se eu não pegasse um centavo para mim. Trabalhasse, pegasse meu salário e colocasse na mão do governo. Então, o imposto é muito alto. Nós pagamos muito imposto. Só que esse imposto, pagar não é tanto problema se tivéssemos o retorno. Se tivéssemos escolas de grande qualidade, se não tivéssemos pessoas passando fome, se não tivéssemos pessoas sem moradia, se não tivéssemos que pagar pedágio por rodovia, se não tivéssemos que pagar plano de saúde para ter um atendimento mais imediato. Por exemplo, quem hoje tem um câncer ou um outro problema, e o câncer, eu estou falando dele porque é um problema que você tem que solucionar com rapidez, você tem que correr, porque quanto mais tempo demora, pior fica. Para você entrar, o SUS é bom, só que para você entrar nele, você demora 3, 4 meses.
Será que você vai estar dívida lá? Eu falei SUS, meu amor, SUS. No plano de saúde, não. Ele é mais imediato, ele é muito mais rápido, né? O tratamento é tão bom quanto. Mas aí exige uma rapidez, não pode ter uma demora para o atendimento. Ah, mas por que isso? Porque tem muita gente. Não tem vaga, então você tem que esperar, né? É isso que acontece. Mas acontece, Yasmin, que não é o problema, não é pagar imposto, muito imposto. O problema é a gente pagar e não ter o retorno. Porque o que é um imposto? Você paga, o governo retribui em serviços, em benefícios para a população. A gente está tendo a obrigatoriedade de pagar esse imposto, que não é uma escolha, não é uma opção, é uma obrigatoriedade. Mas isso não está retornando para nós, tá? Da forma como deveria vir. Você paga muito imposto, você tem que pagar pedágio. E muito. Você paga imposto, mas você tem que pagar plano de saúde. Você paga imposto, mas você tem que pagar a escola. Você paga imposto, mas você tem que pagar por tudo que você faz. Então, é complicado. Agora, não tem. Pagar imposto não é o problema. O problema é o governo, eu não estou falando desse, estou falando de todos, sem exceção, todos, não retornar isso na forma do benefício para a população, certo? A gente paga tanto imposto, por que o Brasil tem tanta dívida? Eu não entendo isso. Vamos fazer argumento por autoridade agora. Tem por enumeração, que vocês não vão ver agora, comparação também não tem, né? Causa e efeito também vocês não têm na apostila. Evolução histórica também não tem. Olha quantos tipos de argumentos que tem. Argumentos por autoridade. O que é isso? Alguém sabe me dizer sem ler lá? Eu cito, por exemplo, um especialista no assunto. Autoridade. Eu cito alguém que tem grande conhecimento sobre aquilo, que falou sobre aquilo. Então, vamos supor que eu estou falando, nós estamos falando aqui de mudar o estilo de vida para a gente continuar vivendo nesse planeta, para não causar nossa própria extinção. Obviamente, nós vamos causar a extinção das outras pessoas, não a nossa, mas nós vamos viver, vocês irão viver em situações mais complexas no futuro. Então, para isso não acontecer dessa forma tão drástica, eu posso citar um grande cientista muito conhecido e o estudo que ele fez sobre aquilo, entendeu? Eu posso usar ele como argumento, ele como autoridade no assunto, que ele é um especialista na área. Então, no argumento de autoridade, o auditório é levado a aceitar a validade da tese ou conclusão defendida a respeito de certos dados, pela credibilidade atribuída à palavra de alguém. Então, vamos supor, eu vou falar sobre mudar o nosso estilo de vida para salvar nosso planeta, para que ainda possamos continuar vivendo aqui. Agora, eu tenho que pegar alguém para falar sobre isso, posso pegar algum cientista, né, por exemplo, da ONG ou de outras instituições, que prova isso, que mostra isso, que falou isso, e eu posso usar ele como autoridade, né? Aqui usou um livro. No livro didático, vão pôr aí, coloque as personagens que praticam boas ações, são sempre ilustradas como loiras, de olhos azuis, enquanto as más são representadas morenas ou negras. Podemos dizer que o livro X é racista, pois, segundo o antropólogo Kabengele Munanga, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos sociais são racistas. Então, quer dizer, usou quem como autoridade? Um especialista, né? Quem que é ele? Esse aqui, está grifado em vermelho. Kabengele Munanga. Quem que é ele? Ele trabalha no Museu da Astrologia. De onde? Nada mais, nada menos do que da USP. Tá? E o que ele diz? Ele disse que o que foi citado aqui, ele afirma isso. A pessoa construiu esse argumento dizendo que isso é um tipo de racismo que acontece nos livros com as personagens e que isso, ele usou uma autoridade para afirmar isso.
Essa autoridade disse assim, ó, que trabalha no Museu de Antropologia da USP, ó, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos sociais são racistas. Entenderam? Vocês querem ver um exemplo? Por exemplo, as histórias infantis que nós estudamos lá atrás, as personagens boazinhas, quem que era? Não é? Então, é isso que está falando. Então, quando usa uma pessoa, um especialista naquele assunto, e você pega o que ele disse, você está usando o argumento por autoridade. Você não vai deixar de fazer o seu. Você só vai frisar isso melhor usando um especialista na área que disse aquilo ali. Em outras palavras, o que você está dizendo agora, tá? Então, isso é um exemplo de autoridade. É que nem eu falei, se nós temos que mudar nosso estilo de vida para salvar o nosso planeta, eu pego um cientista da USP, por exemplo, pesquisador, que pesquisou por anos e mostrou isso, acompanhando o nosso planeta e degradação dele, provou isso, certo? Eu uso ele como uma autoridade no meu argumento. Isso ajuda a dar credibilidade ao que você está falando. Então, é um tipo de argumento. Eu posso usar um exemplo, eu posso usar uma pessoa especialista no assunto que falou aquilo que eu estou dizendo, né? Que é um argumento por autoridade. E agora, o argumento por raciocínio lógico, eu acho que eu já até passei ele, não foi não? É, Thaís, que bom. Não, raciocínio lógico está lá embaixo. Aqui. Tem um exemplo aqui. Mas eu tenho mais, eu preciso achar. Tem um slide desses aí que eu não sei onde eu coloquei ele, não sei se está no meu notebook. O último tipo de raciocínio, meus amores, a raciocínio, ó, último tipo de argumentos, que vocês nos dão aqui, mas existem outros tipos de argumentos que podem ser usados aí, tá? Em textos argumentativos, que é por raciocínio lógico. O que é um raciocínio lógico? Alguém pode me dizer? É. Tudo tem causa e consequência. Então, por exemplo, a gente está falando aí de mudar os hábitos de viver, da nossa vivência, a forma de viver para tentar manter esse planeta vivo, né? Então, por exemplo, quanto mais eu poluo, mais eu vou destruir o meu planeta. A gente causa a nossa extinção com maior rapidez, certo? Se eu reduzo isso, o que acontece? Eu desacelero. Mas resolve o problema? Não. Por isso que eu falo que nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Eu posso consumir menos, eu posso poluir menos, mas ainda não é a solução. Eu tenho que mudar. Então, tecnologia é muito boa? Sim. Mas vocês já perceberam que esses aparelhos eletrônicos, vocês imaginaram ele, aquele que não tem mais jeito, não tem mais salvação, que tem que ser descartado, já imaginou a poluição que causa no nosso planeta? Os aviões, vocês já imaginaram a queima de combustão do combustível, que é um combustível especial, que os aviões usam? Você sabe quanto que um avião... Ai, que bonito o avião no céu. Na hora que ele está passando, você sabe quanto ele está emitindo gases poluentes na nossa atmosfera? Vocês sabem disso? E não tem o combustível alternativo para ele. Isso. Então, quer dizer, aqueles que mais poluem têm que reduzir suas atividades. Obviamente, reduzindo suas atividades, o que acontece? Gera desemprego, gera falta do produto. Por isso eu falo que nós temos que reaprender a viver. Entendeu? Se os países poluentes, por exemplo, a China
Produz demais, demais. A China, Estados Unidos, Brasil são os países mais poluentes. Para reduzir, para tentar amenizar, mas não acabar com o problema, a gente tem que reduzir o quê? As empresas, as explorações de materiais naturais têm que ser reduzido. E se as atividades industriais, por exemplo, as atividades são reduzidas, o que vai acontecer? Não, tem mais desemprego, né? Exatamente, quer dizer, não é mexer numa peça do xadrez e não mudar em nada o que vai acontecer nas outras. Se você mudar uma peça do xadrez, você vai correr risco para cá, certo? Então, quer dizer, é algo assim que é um raciocínio lógico. Reduz a atividade, aí reduz, né, o emprego também. Isso aí é fato. Só para terminar aqui, ó. A criação de relações de causa e efeito é recurso utilizado para demonstrar que uma conclusão, por isso que eu falo que a gente tem que reaprender a viver, que a gente tem que mudar o nosso estilo de vida. Não adianta você querer ter o mesmo estilo de vida e querer que o planeta reduza as atividades poluentes aí, né? Que reduza a poluição nele. Não vai acontecer, não tem jeito. Para demonstrar que uma conclusão afirmada no texto é necessária e não fruto de uma interpretação pessoal que pode ser contestada. Um exemplo. O fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil. Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV. Todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente para os desobedientes. Cadeia. Do mesmo jeito que não pode ter propaganda, não pode ter anúncio para esses tipos de substâncias ilícitas, o cigarro é tão prejudicial quanto eles também. Também não deve ter. É isso que está dizendo ali, tá? Pessoal, para amanhã, façam essas atividades. Deem uma lida, ó, a alguns operadores argumentativos. Vocês vão ver que vão ter muitas conjunções, locuções conjuntivas, que ajudam a introduzir o argumento, tá? Façam as atividades das seguintes páginas. Eu vou falar. 256 e 257. São as duas. Deixa eu fazer chamada rapidinho. A pessoa que vai vir aqui usa o Data Show. Acende a luz aí para mim, pô. Obrigada. Vocês estão podendo vir todos os dias agora? Você não veio? Ah, ontem eu não vim. Você veio só segunda, né? Pessoal, chamada, tá? O que o outro vai tentar? Hã? Disputa de quê? Ai, meu Deus, eu estou vendo um desastre acontecer. Senhor, tem piedade deles. Isso é só o começo. Ó, 1, 2, 3. Ana Júlia. Ana Elise. Presente. Ok, Ana Juliote. Caio. Certo. Emanuele. Guilherme Cândido. Isabela Ribeiro. João Francisco. João Pedro. Aqui. João Travesso. Ok, João. O TG está aqui, João. João Victor. E o João Victor também está aí.
Júlia Souza Berto, ela está quietinha. Ah, Presente. ela está quietinha. Júlia Maneta. Julie. Lavínia. Ok. Luciana. Maria Carolina. Mariana. Mel. Natan, ô Thaís, você não veio para a escola para fazer isso, ninguém fez isso até hoje. Natan, ok. Otto. Otto. Pietro. Rian. Thaís, Darim. Yasmin e Cadu. Gente, beijo, fiquem com Deus, se cuidem, até mais.